Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos trabalhar novamente com uma receita de pão integral. Vamos utilizar 100% da farinha integral. E como que a gente vai saborizar esse pão? Através de multigrãos. Nós vamos colocar na massa e nós vamos colocar por cima do pão. É muito diferente mesmo. A gente vai fazer uma camada de multigrãos em cima do pão e nós vamos colocar para fermentar longo, para fermentação fria, tá? Saindo da geladeira, a gente realiza os cortes e leva para o forno. Pessoal, aproveite essa receita que ela é muito legal. Pão integral, multigrãos com fermentação longa, aqui no canal Chef Mancuso. Vamos lá. Vamos para mais uma receita com a utilização do fermento natural, tá? Ele fica na geladeira, guardadinho, bonitinho. E agora que a gente vai utilizar para fazer o nosso pão, nós precisamos ativar esse fermento. É o que a gente chama de isca, tá? Geralmente a gente utiliza 30% sobre a quantidade de farinha. Vamos utilizar nessa receita 300 gramas de farinha. Então eu tenho aqui a mistura para ter 90 gramas de fermento. A gente vai arredondar para 100 gramas. Então eu tenho 50 gramas de fermento natural que eu acabei de tirar da geladeira, tenho 25 ml de água e 25 gramas de farinha. Nós vamos fazer essa mistura e deixar ele dobrar de tamanho. Quando ele dobrar de tamanho, nós vamos fazer um teste na água e ver se ele está devidamente ativo. Então vamos lá. Iniciamos misturando a água com o fermento natural, tá? Ó, a gente mistura bem, deixa bem diluído nessa água. Ó. E agora a gente acrescenta a farinha. Vamos lá. Agora a gente faz a mistura, fica uma massinha parecida com um mingau, tá? Um pouquinho mais grosso, ó. Pessoal, chefe, tem proporções na internet que é 1 para 2 para 3, 1 para 2 para 2. O senhor utiliza 2 de fermento, 1 de farinha, 1 de água? É isso mesmo, pessoal. Cada padeiro tem a sua proporção da isca. Cada padeiro sabe como que o seu fermento trabalha. Então eu gosto mais de trabalhar com uma quantidade maior de fermento, uma de água e uma de farinha, tá? Ó. E agora nós temos a nossa mistura. Já está pronta, bonitinha. Agora a gente vai colocar num recipiente e vai deixar ele dobrar de tamanho. E o nosso fermento está aqui, agora a gente vai acompanhar o crescimento dele. Vamos lá. E após 1h30, o Antônio dobrou de tamanho e a gente faz o teste na água agora para ver se ele está devidamente ativo. Vamos lá, um pouquinho de fermento na água. Olha lá, galera, ele ter boiado significa que ele está com a fermentação ativada. Vamos para a receita. Já ativamos o fermento, agora a gente vai para a autólise, tá? Temos aqui então a nossa farinha integral, essa aqui é uma farinha integral nacional, tá? Nós vamos trabalhar quanto de hidratação? Pessoal, farinha integral, ela pede um pouco mais de água, porque ela tem a casca, ela tem o germe, não é só igual a farinha de trigo comum. Então nós vamos trabalhar com 70% de hidratação. Então eu tenho aqui 300 gramas de farinha integral e tenho aqui 210 ml de água, tá? Para autólise a água entra 100%, sem medo de ser feliz, tá? Ó. Na receita, o líquido é variável. Aqui, na autólise, a gente coloca a água 100%. Agora a gente faz a mistura sem sova, tá? A gente só vai misturar e deixar que a natureza trabalhe esse glúten. Essa rede de glúten já vai se formando. E quando o meu fermento estiver ativo, essa autólise já trabalhou essa elasticidade. Então vai ficar muito mais fácil da gente trabalhar essa receita, tá? Ó.
Então pode perceber, ó, que a farinha absorveu a água tranquilo, ó, 70%, tá? E a gente só vai misturar, nada de sova aqui, hein? Ó. E agora, a gente tira o excesso da mão. Nós vamos deixar essa massa descansar o tempo do meu fermento ficar pronto. Vamos lá. E vamos para a receita do pão multigrãos com fermentação longa. Temos aqui então o fermento ativado, vocês acompanharam, em 1h30 então ele ficou ativo. Temos aqui a nossa autólise já com a reação que a gente precisa. Olha a elasticidade já, ó. Em 1h30, né, a gente já conseguiu que tivesse alguma reação, tá? Então agora vamos passar a quantidade de ingredientes, vamos lá. Temos aqui 300 gramas de farinha integral e nós estamos trabalhando com 70% de hidratação. Então eu tenho aqui 210 ml de água, tá? Então a gente já fez a autólise bonitinha, tá tudo aqui. Agora a gente tem aqui 10 gramas de açúcar, esse açúcar é o caramelo do meu pão, é para dar uma cor a mais. Eu tenho 10 ml de azeite, o azeite é o sabor. Eu tenho 100 gramas de fermento natural já ativado, tenho 8 gramas de sal e eu tenho, pessoal, 10% de multigrãos, tá? Que ele dá aqui, no caso, 10% de 300 gramas, dá 30 gramas de multigrãos. Quais são esses grãos? Eu tenho aqui o gergelim branco, o gergelim preto, eu tenho a chia e eu tenho a linhaça. São esses os grãos que a gente vai usar nessa receita aqui, tá? Então o nosso processo é do pão sem sova, onde a gente mistura os ingredientes, deixa tudo homogeneizado e aí a gente vai fazendo intervalos de 30 minutos, onde a gente vai desenvolvendo a fermentação natural e ao mesmo tempo desenvolvendo essa elasticidade, esse glúten que a gente precisa tanto para o nosso pão, tá? Então vamos lá, vamos começar a misturar os ingredientes. Começamos com o açúcar, depois já vem o azeite, o nosso fermento natural, 100%, tá? O sal e o multigrãos a gente deixa para colocar depois. Uma mão vem na massa, a outra fica livre, tá? Então vamos misturar isso aqui. Pessoal, a gente tem que acreditar no processo. Dá uma impressão de que precisa de farinha, que isso aqui não vai dar certo. Acredita, pessoal, acredita que o resultado vai ser lindo, tá? Vamos lá. Já temos a primeira mistura, agora a gente coloca o sal, ó, sem medo de ser feliz, tá? Mistura bem aqui, já já a gente coloca os grãos. Nossa massa já está homogênea, olha lá. Agora a gente vai colocar os grãos, ó. Lembrando que a gente vai colocar o grão agora dentro da massa e nós vamos cobrir esse pão com esse multigrãos também, tá? Então vamos lá. Temos então a nossa mistura pronta, olha lá. Todos os grãos estão envolvidos na massa. Pessoal, tem profissionais que gostam de colocar esses grãos no forno um pouquinho para dar uma tostada e colocar aqui no pão. Ele acorda o sabor desses grãos, sabe? Fica muito legal também. Mas eu gosto de trabalhar com eles direto na massa assim. Aí fica a opção se vocês quiserem trabalhar com o grão já tostado ou com o grão direto na massa. Fica uma opção aí, tá? Então agora a gente vai deixar descansar. Lembra que a gente combinou de não sovar? Então tá. 30 minutos a gente volta a trabalhar com esse pão aqui. Vamos lá. E após 30 minutos, vamos para a primeira dobra do nosso pão multigrãos. Tá? A gente vai utilizar sempre a água como um apoio. Ó, molha a mão com água, molha a bancada com água, tá? E a gente tira a nossa massa do bol. Nós vamos fazer da seguinte maneira agora, ó. A gente vai bater a massa e virar, tá? Nós vamos fazer esse movimento 5 vezes, ó. Bateu, dobrou. Uma, bateu, dobrou. 2, ó. 3,
4, 5 vezes. Se eu passar muito do processo de dobras, minha farinha não aguenta, ela começa a rasgar. Então 5 vezes é suficiente, tá? Aí a gente pega a mão esquerda, sobe mastigando, mão direita desce mastigando e a gente forma uma bolinha, ó. Aí a gente hidrata a mão de novo, hidrata um pouco da massa e vem aqui pro bol. Agora mais meia hora. Nós vamos fazer esse processo 3 vezes, tá? Vamos lá. E vamos para a segunda dobra do nosso pão multigrãos. Vamos lá. Água na mão, água na bancada. Tira a massa de dentro do bol. E nós vamos fazer as dobras, ó. Bateu, virou. Bateu, virou. 3, 4, 5. Quando a gente chega na quinta dobra, você percebe a rigidez da massa já, tá? Ó, segunda dobra, sem sova, olha que lisinha que ela já tá, ó. Tá? Então vamos lá, mais meia hora, nós vamos para a terceira dobra. Água na mão, um pouquinho na massa e a gente vai deixar descansar. 30 minutos depois, vamos para a terceira e última dobra do nosso pão multigrãos. A água sempre apoia, água na mão, água na bancada. Vamos retirar a massa de dentro do bol. E vamos lá, 5 dobras, tá? Ó, bateu, virou. 2, 3, 4, 5. Massa rígida, bem intensa, é isso que a gente quer. Ó, tá? Agora a gente vai deixar descansar por quanto tempo? 1 hora. Então fizemos os 3 processos de 30 minutos. Agora ele descansa durante 1 hora. Daí a gente vai fazer a modelagem do nosso pão e seguir a receita. Vamos lá. E depois de 1 hora nós vamos modelar o nosso pão multigrãos. Vamos lá então. Um pouquinho de água na mão. Um pouquinho de água aqui na bancada, tá? Nós vamos pegar agora a nossa massa. Nós vamos fazer a modelagem. Como que a gente faz? Ó, a massa aqui. Pessoal, quem quiser utilizar a farinha, tá? Não tem problema, só não podemos exagerar, tá? Ó, agora a gente vai pegar essa parte e levar um pouco para cima da metade, ó. Levo aqui e aperto. Tá? Ó. Aí nós vamos pegar o nosso pão aqui, ó, direita e esquerda e vamos sair para a lateral, ó. De novo, mais um pouquinho. Agora a gente vai fechar aqui, ó. Quem tá na direita vem para a esquerda. Quem tá na esquerda vem para a direita, ó. E ficou fixo. Tá? Agora a gente vai pegar essa parte aqui de cima, não muito lá embaixo, tá? Ó. Nós vamos pegar aqui e nós vamos cobrir aqui, ó. Aperto. Tudo bem? Agora aqui, pessoal, nós vamos costurar o nosso pão, ó. Essa ponta e essa ponta. Nós vamos fazer isso aqui, ó. 3 vezes, tá? Ó, vamos lá. 1, 2, aperto. 1, 2, aperta. Não precisa ir lá embaixo, hein? É aqui em cima que você pega a massa, ó. 1, 2 e aperta. Tá? Agora a gente vai na última camada lá embaixo, ó. Última camada, aqui, ó. E a gente passa por cima do nosso pão. Tá? Como que a gente faz agora? A gente vem trazendo esse pão para criar uma tensão, para que fique bem fechadinho esse pão, olha lá, ó. Essa tensão vai ajudar na fermentação e vai ajudar na hora que ele estiver no forno, tá? Ó. Então esse é o nosso pão, tá fechadinho, bonitinho, ó. O que a gente vai fazer agora? Deixar ele descansar aqui por 10 minutos, antes de ir para o cesto. Por que ele tem que descansar? Porque aquela parte de baixo tem que ficar fixa, ela tem que fechar. Se eu levar agora para o cesto, a gente leva e aí começa uma fermentação, esse glúten já começa a agir e ele começa a abrir o meu pão.
e aí depois, na hora de assar, vai dar problema. Então vamos deixar lacrar esse pão aqui em 10 minutinhos e a gente leva para o cesto, tá? Então vamos lá, 10 minutinhos. Depois de 10 minutos, agora a gente vai fazer a cobertura do nosso pão multigrãos. Eu tenho aqui um paninho, tá? Molhado, tenho aqui os multigrãos. Vou pegar meu pão, passar nesse pano molhado, passar nessa cobertura e a gente vai colocar no cesto, tá? Vamos lá, ó. Pego o meu pão, passo aqui na água e passo aqui nessa cobertura, ó. Tudo bem? Agora a gente vai colocar no cesto. Vamos lá. Vamos colocar o pão multigrãos no cesto para fermentação. Esse aqui é um dos mais famosos, o nome dele é Banneton. Ele tem esse desenho e entre essas camadas aqui gera uma ventilação que é muito importante para a fermentação, tá? Se você não tiver esse cesto aqui, a gente pode substituir pelo cesto de Vimy, olha lá, ó. Tá? Diversos formatos, ele também tem esse respiro, fica muito legal. Eu posso colocar direto aqui ou eu posso colocar uma touquinha de cozinha, igual a gente coloca nesses aqui, ó. Esses cestos aqui também a gente acha fácil nas lojas de R$ 1,99, onde eu consigo essa ventilação também, coloco uma touca de cozinha e deixo fermentando o meu pão, tá? Nós vamos fazer aqui no Banneton mesmo. Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha com amido de milho. Então eu tenho 50% de amido, 50% de farinha de trigo. Para quê? Para que o meu pão não grude nesse cesto, para que depois da fermentação ele saia fácil para a gente poder assar. Então eu utilizo um pouco desse amido de milho, não é só farinha de trigo, tá? E agora a gente vai virar o nosso pão aqui. Mas chefe, já não tem os grãos? Por que a gente teve que usar o trigo? Porque esse pão vai gerar umidade. E se eu não tiver esse trigo aqui, eu não consigo fazer com que esse pão saia de dentro desse cesto, tá? Então a gente coloca um pouquinho de farinha e o pão multigrãos da mesma forma. Ó, a gente pega aqui e vai virar do contrário, ó. Olha que legal, por que a gente teve que esperar 10 minutos? Ó, não aconteceu nada embaixo, tá vendo? Ó? Não abriu, ele tá quietinho, ó. Então é muito importante se a gente tiver essa paciência de respeitar o processo, tá? Agora ele vai para a geladeira por 12 horas, tudo bem? Vamos lá. Para ir para a geladeira, o nosso pão ele vai ser acondicionado num saquinho plástico. A gente pega essa ponta aqui, ó, e coloca o pão, olha lá, e deixa essa ponta aqui para cima, ó, para que tenha esse respiro, tá? Ó. E a gente pode fechar aqui com um nó ou a gente usa um fechadorzinho, ó, tá? Então ele vai para a geladeira 12 horas. Qual a temperatura da geladeira? A mesma de vocês, 5 a 8 graus, tá? Então vamos lá, 12 horas e a gente vai ver o resultado. E o nosso pão multigrãos com fermentação longa saiu da geladeira agora, tá? Ele acabou ficando por 13 horas. E a gente agora vai ver o resultado dele aqui dentro do saquinho, olha lá. Olha que bacana, pessoal. Manteve a estrutura, tá? A gente aperta, ele ainda volta um pouquinho, ó, tá vendo? Ó? Isso é muito interessante, tá? Ele tá bem tensa a massa. Agora a gente vai colocar na pá e levar para o forno. Vamos lá. Temos aqui a nossa pá de madeira para levar para o forno. Então a gente joga um pouquinho de farinha aqui em cima, um pouquinho de farinha em cima do pão. E agora a gente vai virar o nosso pão aqui, ó. Esse excesso aqui, ó, de farinha, a gente pode tirar com uma vassourinha, tá, ó? Para deixar o multigrãos bem evidenciado, ó. E agora a gente vai fazer o nosso corte, a nossa chaminé, para que todo o gás produzido tenha por onde sair, tá? E com isso vai gerar a nossa pestana no forno. Vamos lá. Verificando novamente, pessoal, a textura da massa, ó, a hora que a gente aperta, volta um pouquinho, tá?
Se eu apertar e ficar só o buraco, eu já perdi a fermentação, ele passou do ponto. Se eu apertar e ele voltar muito rápido, é porque ainda precisa fermentar, tá? Então a gente sempre confere com o toque. É legal o relógio, é legal 12, 13 horas, 15 horas, é muito bacana. Porém, é na textura do pão. Se ele não tivesse desse jeito, a gente tiraria da geladeira e esperava o tempo necessário para ele chegar nessa textura, tá? E se dentro da geladeira ele cresceu demais, aí na próxima receita a gente tem que tomar cuidado para deixar um pouco menos, tudo bem? Então agora a gente vem com a lâmina, olha lá, a gente tem aqui então meia gilete apoiada aqui nessa estrutura e a gente vai fazer um corte central, tá? A lâmina pode ser reta, mas a gente quer uma pestana, então a gente vai colocar ela angulada, tá? Ó, a gente aqui ela é reta, aqui ela é angulada. E aí eu vou fazer esse corte aqui, ó, daqui até o final, tá? Esse corte a gente procura não fazer ele serrilhado, a gente procura fazer um corte só, tá? Então vamos lá, vamos fazer o nosso corte, ó. Apoio aqui no início, tá? Venho tirando aqui, ó, e aí eu faço o corte até lá do outro lado, ó, tá? E eu venho aqui e finalizo o meu corte, ó. Beleza? E o nosso pão integral multigrãos saiu do forno. Vamos lá, pessoal. Foi assado no forno de lastro, direto na pedra, 230 de teto e 190 de lastro, tá? Por quanto tempo? 25 minutos, com vapor. Tudo bem? No forno turbo, a gente escolheria 210 graus, também com vapor, de 15 a 20 minutos. No forno doméstico, a gente aqueceria na temperatura máxima, em média 250, 280 graus, tá? Colocaria uma assadeira vazia no fundo do forno. Quando a gente coloca o nosso pão, a gente joga meio copo de água nessa assadeira vazia para gerar o vapor. E a gente deixa os primeiros 15 minutos na temperatura alta, depois a gente abaixa um pouco a temperatura e deixa corar o nosso pão. Em média 40 a 45 minutos, tudo bem? Daqui a pouco a gente vai cortar esse pão e ver o resultado dele por dentro. Vamos ver como o nosso pão multigrãos com fermentação longa ficou por dentro. Olha lá, expectativa. Olha aí, pessoal, dá pra gente ver a leveza, tá vendo, ó? Dá para acompanhar os grãos que estão na massa, como ele ficou macio, olha lá, e crocante ao mesmo tempo. Legal, né? É isso aí. Encerramos mais uma aula no canal Chef Mancuso. Hoje, pão integral multigrãos. Olha lá. Pessoal, eu tenho uma alegria imensa em compartilhar essa receita com vocês. Sabe por quê? Para muita gente, o pão integral é sinônimo de remédio. Olha, você não vai poder mais comer pão branco, você vai comer só pão integral, infelizmente, tá? Cara, essa frase tem que mudar. A gente tem que aprender a fazer um pão integral com qualidade. Fazer um pão integral saboroso também. Esse é o nosso grande desafio. Através do quê? Através das nossas técnicas e através do respeito ao processo. Combinado? Quero agradecer ao Empório Nelório de Ouro, aqui na cidade de Presidente Prudente, que nos fornece os insumos e o espaço para a gravação dos vídeos. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo outro, tchau!